Traiu ou não traiu? Será que o dilema mais famoso da literatura brasileira tem resposta? Será que tentar descobrir se Capitu traiu o Bentinho é realmente o ponto central do romance Dom Casmurro? Fica aqui comigo nesse vídeo pra gente entender tudo o que faz esse clássico machadiano ser uma obra-prima da literatura universal. E talvez entender que isso vá além de descobrir se Capitu traiu ou não o Bentinho. Só antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Vocês devem estar percebendo que a gente tem resenha toda semana, tanto das edições lançadas pelo clube no mês, quanto das edições anteriores. Então já deixa aqui o seu comentário, já aproveita, faz o seu pedido. Qual é a resenha que você quer ver aqui no canal, que a gente vai trazer para você. Bom, eu tenho certeza que Dom Casmurro já apareceu na sua vida em algum momento, se você é brasileiro, né? Ou até algum outro livro do Machado de Assis. Porque são obras que fazem parte da nossa cultura, do nosso processo de educação, é algo que está no ensino, né? Está presente aí nas escolas brasileiras. Agora, será que por conta disso, por ter acesso muito cedo a essa obra, nós talvez não tenhamos interpretado com todo o cuidado e com toda a seriedade que ela merece ser lida? Será que hoje nós sabemos enxergar o que tem de tão interessante em Dom Casmurro? Porque se você teve contato com essa obra na escola, por exemplo, e foi forçado a ler um livro como esse, provavelmente você não teve uma experiência boa. Eu, pelo menos, não tive. A gente não tem maturidade para entender Machado de Assis com 15 anos. Então o ponto de partida desse vídeo é exatamente esse. Por mais que você não entenda, que você ache difícil a escrita ou que você não veja graça, Machado de Assis foi e continua sendo um dos maiores escritores brasileiros, se não o maior, e isso acontece por um motivo. As pessoas estudam Machado de Assis, né? Tem estudos sérios feitos sobre ele, até no exterior. Às vezes tem uma onda internacional que vai viralizar algumas das suas obras. Isso aconteceu recentemente, inclusive. Até causa estranheza, que parece que ele é mais reconhecido lá fora do que aqui. Então, é um legado incontestável, e isso por si só deveria ser um motivo mais que suficiente pra gente se interessar, né, e ler Machado de Assis. E o Clube de Literatura Clássica, quando faz essa edição aqui, segue justamente esse raciocínio de mostrar para os leitores o que faz Machado de Assis ser um dos maiores gênios da literatura e o que tem de tão interessante em Dom Casmurro. E a partir de agora eu quero falar com vocês como uma leitora e como uma assinante mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu, Luísa, hoje eu trabalho aqui no clube, mas eu sou assinante há bastante tempo. E o box que fez com que eu virasse assinante foi o box de Dom Casmurro. E claro, como toda pessoa que vira assinante, a gente é conquistado, pelo menos num primeiro momento, pela beleza das edições, né? Que isso é incontestável. Mas foi com esse livro aqui que eu pude entender o que tem de tão diferente no trabalho editorial feito pelo clube. Existem inúmeras edições de Dom Casmurro no mercado, eu li algumas, inclusive na época do vestibular, né? Mas eu percebi detalhes nessa edição aqui que foram me chamando a atenção e mostrando o que tem de tão interessante nessa obra do Machado de Assis. Quando você recebe o box, vem o livro principal, que é Dom Casmurro, o livreto, que são contos selecionados do Machado de Assis, um retrato, um marcador de páginas, e aí vem algo sensacional, que é o seguinte, é a imitação de um jornal da época. Até no início, assim, você não entende muito bem, né? Mas quando você para ler, você percebe que são capítulos do romance Dom Casmurro, como foi publicado originalmente. Aqui a gente tem a versão inicial dos capítulos 3, 4 e 5 do romance Dom Casmurro e mostra como o Machado fez, né? Ele publicou essa versão inicial, avisando inclusive que se tratava de um capítulo de um livro inédito, e aí ele fez isso, né, antes de publicar a história completa. E isso era meio que incomum, sabe? Normalmente os romances do Machado de Assis, eles eram publicados na íntegra, né? Ele não fazia em partes, como ele fez aqui. Isso eu achei muito interessante, porque se você pega e compara os capítulos do livro com o que tem no jornal, você nota algumas diferenças, sabe? Então é legal você fazer essa comparação e perceber como o Machado vai aperfeiçoando a escrita, né? E até mudando algumas características da história. Mas assim, o ponto forte dessa edição pra mim, sem dúvida, é o texto de introdução feito pelo editor e as notas, né, como sempre, extremamente úteis, e eu acho que nessa edição ainda mais. Então quando eu falava no início do vídeo sobre como nós talvez não apreciamos a obra machadiana como ela merece, isso é algo que tem nessa introdução feita pelo editor Rafael de Souza. Esse texto é excepcional e ele meio que prepara o terreno aí pra gente conseguir interpretar Dom Casmurro de outra forma, assim, para além daquele velho dilema se Capitu traiu ou não o Bentinho. Então qual que é a chave? Dom Casmurro é um livro que tem inúmeras armadilhas. É uma história narrada em primeira pessoa, o nosso protagonista narrador aí é o Bentinho, então a gente é guiado por ele desde o início. E a gente percebe então que ele é
um homem solitário que tá envelhecendo e tá relatando aí como que foi a vida dele. Ele até fala assim, que a intenção dele é atar as duas pontas da vida, da juventude e da velhice. Essa frase aí famosa. Então é um livro sobre memórias. Ele começa explicando então por que as pessoas chamavam ele de Dom Casmurro, né, que é o apelido dele. Ele fala que ele tá morando numa casa exatamente igual a que ele morava quando era criança, que ele mandou construir exatamente igual de propósito, e inclusive é a capa do livro. E aí, assim, a gente vai acompanhando, né, ali o início. Ele explica que a mãe dele tinha feito uma promessa a Deus que mandaria ele pro seminário, para ele ser padre. Então ele tem aí isso a ser cumprido. E também a gente é apresentado a sua paixão de infância, a Capitu, né? A famosa mulher forte, dominante, corajosa, que tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada, olhos de ressaca, né? Que era mais mulher do que ele era homem. Deixa eu ver seus olhos, Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Enfim, Capitu é a força gravitacional desse romance, porque na medida que a narrativa vai se desenrolando, a gente percebe que o drama da vida do Bentinho gira em torno da Capitu, né? Do ciúme que ele tinha dela e da desconfiança que ela teria traído ele com o seu amigo Escobar e que o filho que eles teriam depois seria fruto aí dessa traição, né? O Ezequiel, o filho. Então, numa primeira leitura, Dom Casmurro pode ser essa narrativa aí de um cara sentimental, um pouco desajeitado, perdido aí nas suas recordações de infância, uma pessoa que venera a própria mãe e é completamente obcecado pela primeira namorada. Esse raciocínio pode nos levar a crer em tudo que o Bentinho fala. Então, se em algum momento ele desconfia da Capitu, diz que ela é dissimulada, que ela teria traído ele com o Escobar e que o Escobar seria o pai do Ezequiel, né, o filho deles, a gente tende a acreditar então que isso é verdade, até porque é a única versão dos fatos, a versão do Bentinho. Até aí tudo bem. Em 1960, ou seja, 60 anos depois da publicação de Dom Casmurro, uma autora americana chamada Ellen Caldwell escreve um ensaio chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. E essa vai ser a primeira vez que o dilema da traição da Capitu é colocado à prova. Até a publicação desse ensaio, todo mundo via esse adultério da Capitu como certo, né? O Bentinho realmente foi esse cara que foi enganado pela mulher que ele amou durante toda a vida dele. E aí vem essa autora, canta a pedra de que os brasileiros talvez não liam Machado de Assis direito e fala o seguinte: Bentinho é um homem mimado, extremamente dependente da mãe, possuído por um ciúme avassalador e que por conta disso questionou uma mulher que poderia ser inocente e que nós só temos acesso à versão dele dos fatos. E eu vou falar pra vocês, ler nessa perspectiva é um caminho sem volta, porque a partir disso todo o capítulo assim que você lê, você pega assim algumas coisas que você pensa, não, mas o Bentinho não é confiável. Tem um capítulo que eles estão pensando num plano, ainda quando eles ainda são jovens, eles estão pensando num plano pro Bentinho não ir pro seminário. Mas eles estão frustrados, porque parece que não vai ter escapatória. E aí eles estão andando assim e aparece um cara vendendo uma cocada. E aí o Bentinho compra 2 cocadas, uma pra ele e uma pra Capitu. A Capitu não quer a cocada, rejeita, fala que não quer, não tá no clima, um momento de crise, enfim, tá triste, chateado. E ele vai lá e come a cocada dele e come a cocada dela. E ainda diz assim, é um momento de crise, mas ainda assim sobra um espaço pra eu comer uma cocada. Então isso já fica meio assim, né? E tem um outro capítulo também mais pra frente que ele já tá desconfiado da Capitu, enfim, já tem assim algumas coisas na cabeça, mas ele se convence que não tava acontecendo nada e ele tá feliz, assim, tá num momento feliz com a Capitu, sabe? Logo depois que ele se convence que não teria motivo pra desconfiar. E bem nesse momento acontece de um conhecido de um vizinho dele morrer. E aí ele é avisado da morte. E quando ele é avisado, ele diz o seguinte: nossa, mas que péssima hora pra essa pessoa morrer. Por que não morre daqui a pouco? Você já fica assim, nossa, talvez o dissimulado da história seja o Bentinho. Enfim, voltando para o ensaio. Como o próprio nome do ensaio sugere, a Ellen Caldwell compara a obra do Machado de Assis com a obra do Shakespeare. Na peça do Shakespeare, o Otelo, ele se casa com a Desdémona, mas ele é manipulado pelo Iago, que faz ele acreditar que a Desdémona tá traindo ele, né? Daí, por conta disso, o Otelo mata a Desdémona e só depois descobre que ela era inocente, e aí por conta disso ele tira a própria vida. E aí nesse ensaio, a autora vai fazendo comparações dessa peça do Shakespeare com a obra machadiana. Então ela vai buscando elementos para explicar as referências que tem no romance do Machado, desde o nome, né, das personagens, a simbologia que tem ali, enfim, tudo é bastante interessante. E isso tudo eu fiquei sabendo quando eu li a edição feita pelo clube, que além de ter esse texto de introdução que é sensacional, no meu ponto de vista, tem
as notas, que dão a impressão que a gente tá fazendo como se fosse uma leitura guiada, sabe? Por exemplo, já no primeiro capítulo, o Bentinho, ele vai explicar o título do livro, Dom Casmurro. E aí ele explica, né, que é o apelido que as pessoas deram pra ele. E aí quando ele vai explicar esse apelido, né, o significado, ele diz o seguinte: não consulte o dicionário. Casmurro quer dizer homem calado, metido consigo mesmo. Só que se você consultar o dicionário, você vai ver que casmurro significa teimoso, egoísta, cabeça dura. E aí tem até uma nota explicativa que vai trazer isso pra gente, sabe? Vai explicar e alertar. Olha só, em relação ao conselho do Bento para que não se procure o sentido da palavra no dicionário, tem se comentado muito que o autor quer, na verdade, desviar a atenção do leitor para aquele que talvez seja o verdadeiro significado da palavra no que diz respeito ao narrador do romance. Veja só como desde o início tem algumas armadilhas já no primeiro capítulo que o Bentinho vai mostrando, né? Mas se não fosse por essa edição, talvez eu não teria pegado isso. Tem vários outros exemplos, são mais de 300 notas, né? E são todas nesse sentido, né? Explicativas, com esse olhar aí, porque a gente tem que ter mais cuidado no texto, para entender melhor as camadas de significado que existem aqui, que são várias. Então isso para mim é um diferencial mesmo, porque é como se você estivesse visitando um museu com guia, sabe? Você pode ir sozinho, mas é muito melhor e bem aproveitado se você tem alguém aí para te mostrar o que é importante. E no final das contas, a gente percebe que descobrir se Capitu traiu ou não Bentinho não é o que tem de mais importante nesse romance, apesar de que, claro, ele se torne bastante interessante por conta desse dilema. Mas fato é que o Machado de Assis é o eterno enigma brasileiro, para lembrar o texto de introdução que tem na edição do clube, né, que leva aí esse título. Ele deixou inúmeros mistérios no romance, né, mistérios que nem todo mundo consegue resolver, mas só pelo fato de terem sido identificados já mostra o nível de sutileza e genialidade que tem o nosso Machado de Assis. Mas para finalizar, eu vou falar a minha opinião. Talvez eu absolveria Capitu por falta de provas, porque eu precisaria escutar a versão dela, né? No caso, a gente não tem a versão dela, só do Bentinho. E no Bentinho eu não confio. Mas e você? Me conta aqui nos comentários qual foi a tua experiência lendo Dom Casmurro. Se você acha que traiu ou não traiu, enfim, o que você tirou desse grande romance do Machado de Assis. E também não deixe de conferir a edição do Clube de Literatura Clássica, porque com certeza é uma edição diferente de tudo que tem por aí. Boa leitura e até a próxima!